Mas e se Deus derrubar meu sorvete? Ele deixa de ser fiel? Oi! Hoje eu tô aqui pra falar sobre esse livro aqui, O Deus que Destrói os Sonhos, do Rodrigo Bibo. Essa capa, ela já é bem instigadora. Como assim um Deus que destrói sonhos? Ele não é um Deus que apenas abençoa e prospera? A nossa vaidade, ela tá em achar que Deus tem que sempre abençoar o nosso caminho. Ele sempre tem que seguir a gente em todos os nossos planos e sonhos. Mas na real, os planos e os sonhos dele são maiores que os nossos. Essa capinha aqui, ela mostra um sorvete derrubado. E aqui atrás desse livro ele faz exatamente essa pergunta. Mas e se Deus derrubar meu sorvete? Ele deixa de ser fiel? E é claro que não. Às vezes ele quer só me alertar, me mostrar o caminho certo. O Rodrigo, nesse livro, ele vai falar sobre uma teologia que chama Teologia Good Vibes. Todas as nossas necessidades e os nossos sonhos são mais importantes que a missão de Deus. Que Ele não nos fez para sofrer, apenas para sermos felizes. Só que se você ler a Bíblia, você vê que Deus diz que o propósito dele é que sejamos parecidos com seu Filho Jesus. E Jesus, até onde eu sei, sofreu, né? E sofreu muito, ele teve que negar a si mesmo. Deus, ele pode sim abençoar e prosperar os seus sonhos, mas se estiver dentro daquilo que é o propósito dele. Às vezes esse desejo no seu coração não procede de Deus, ou vai te afastar dele e te afastar daquilo que Deus quer que a gente seja, mais parecidos com seu Filho. E aí ele simplesmente diz não. E como a gente vai saber que Deus diz não ou sim? O Espírito Santo, ele sempre vai falar no nosso coração, ele sempre vai nos levar até a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, esse sonho, esse desejo, pode ter certeza que você vai sentir paz em relação ao Espírito Santo dentro do seu coração. Ele fala aos nossos corações e nos mostra através dos mínimos detalhes. Uma vida só encontra sentido na realização de um sonho se este contempla a glória de Deus. Esse sonho, ele é para a glória de Deus? Tem sido só vaidade do seu coração ou é realmente aquilo que ele quer? Mas e se não for como ele quer, ele vai destruir o sonho? Se você entregou a sua vida para Jesus, a partir desse ponto você deu a liberdade para ele agir na sua vida conforme a vontade dele. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então você entrega a sua vida para Deus, pede para que seja feito conforme o plano e a vontade dele. E quando ele diz não, você se irrita com ele? Deus é um pai. E se você tem filhos, ou se você conhece alguém que tem filhos, você sabe que não dá para ficar falando sim o tempo todo. Porque você sabe que isso seria destruição para os seus filhos. O não de Deus é melhor do que milhões de sims de terceiros que você possa receber. Porque Ele conhece os planos que Ele tem para você. Ele está além do aqui e o agora. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe de tudo. E Ele vê tudo. Como eu disse, Ele quer nos fazer parecidos com Jesus. Ele quer nos usar nessa terra. Através da nossa vida, Ele quer alcançar outras vidas para se aproximarem de Jesus, para conhecerem o Evangelho. Então, se às vezes Ele fecha algumas portas, às vezes Ele não permite algumas coisas, agradeça. Nossa geração, ela tem visto Jesus como um psicólogo, um coach, um gênio da lâmpada. Eu vou até Ele, realizo os meus desejos e me sinto melhor, sinto meu coração mais em paz e aliviado. Quando, na verdade, Jesus, Ele é muito mais do que isso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele veio para ser nosso Senhor e Salvador. E Jesus, sim, Ele pode dar o alívio, como diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Só que no versículo 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. A gente tira o jugo que a gente mesmo coloca sobre a gente, que o mundo coloca sobre a gente, o jugo que vem para destruição, e a gente coloca o jugo de Jesus sobre nós. Assim nós aprendemos com Ele. Tomar o jugo que Jesus fala, tomem sobre vocês o meu jugo, é se sujeitar à vontade dEle, tornar-se seu discípulo, ou seja, aprender com Ele, ser participante da sua missão. Logo, eu vou precisar abrir mão de algumas vontades e sonhos meus, mas é para viver algo muito melhor em Cristo. Jesus, ele realmente não é um complemento da nossa vida, sabe? Ele não apenas preenche o nosso vazio, ele transforma a nossa vida. Ele vem para transformar, para mudar as coisas de lugar mesmo. Esses dias eu passei por uma situação em que Deus me moldou completamente, em que eu tive que receber um não dele. Mas isso me ensinou a confiar muito mais nos planos dele e não nos meus. Aprendi que acima de tudo Jesus basta. É sobre amar Jesus acima de tudo. E talvez você está passando por uma situação que você tem que deixar algo por Jesus. O Espírito Santo está incomodando para deixar alguém, algum desejo, algum sonho. E eu te convido hoje a confiar em Deus, confiar nos planos de Deus, a sonhar aquilo que Deus já planejou. Entender que o propósito dele é melhor sempre, ele sempre tem algo maior e melhor. E é isso que o Espírito Santo pediu para me falar para vocês aqui hoje. Então, não tenha medo de deixar Deus derrubar o seu sorvete.